Bom dia, bom dia, bom dia. Sem Bíblia não tem café. Passando aqui porque hoje nós já estamos em Salmos, no capítulo 23, um salmo muito conhecido da Bíblia Sagrada. Mas antes de meditarmos no livro de Salmos, vamos meditar um pouquinho só sobre a transformação da alma. Nós iniciamos esse estudo falando que primeiramente, nós estamos aqui com o objetivo de alimentar primeiro o nosso espírito, porque nós somos corpo, alma e espírito. E muitas vezes nós damos a prioridade para alimentar primeiro o nosso corpo físico. Porém, o nosso corpo físico, ele vai se desfazer, ele tem prazo de validade. E o nosso espírito e a nossa alma, não, a nossa alma é eterna. Então, nós muitas vezes invertemos as prioridades. Então, para alimentar primeiramente nosso espírito, antes do café da manhã, nós decidimos fazer este propósito Sem Bíblia Não Tem Café. Falando sobre o homem ser corpo, alma e espírito, iniciamos este estudo explicando as diferenças entre o corpo, a alma e o espírito. Se você não viu, volte no início e assista para não ficar muito repetitivo. Nós dissemos também que o espírito e a alma não são a mesma coisa, que o espírito tem a função de se comunicar com Deus e a alma é a nossa psique, o centro da nossa personalidade, e ela também é na nossa alma que está a sede das nossas emoções e o nosso direito de escolha. Nós estávamos falando já sobre a transformação da alma, que o espírito está pronto e a alma precisa ser transformada, passando pela renovação da mente, que também é uma função da alma. Pronto. Estávamos agora na lição Creia corretamente e seja transformado. Como ser transformado? Através da palavra. Toda crença produz um comportamento, toda crença produz um estilo de vida. E quando nós temos uma crença errada, nós nos comportamos de maneira errada. Para mudar um comportamento, nós precisamos ter uma mudança de mentalidade. Então, estávamos falando nos últimos vídeos também sobre a lei e a graça. Estávamos falando sobre o pecado de justiça própria. Se você não assistiu, volte e assista os últimos vídeos. E o que é a lei? A lei são regras, e regras precisam ser obedecidas, precisam ser cumpridas. Nós hoje não estamos no tempo da lei, estamos no tempo da graça. Porém, as leis foram feitas para serem obedecidas, e o tempo da graça não anula o tempo da lei de forma nenhuma. Porém, a nossa maneira de se relacionar com Deus, ela muda. Não precisamos nos relacionar com Deus em base de merecimento, porque no tempo da lei, as pessoas se relacionavam com Deus por merecimento. E hoje, no tempo da graça, não é assim. Nesse estudo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre dois personagens muito conhecidos, que são os dois filhos daquele pai que um deles saiu de casa e pediu ao pai a sua herança, chamado filho pródigo. É uma parábola que Jesus contou. Jesus ilustrava com parábolas para que ficasse mais fácil de compreender a visão de Deus, a mentalidade de Deus sobre nós. E esse pai, ele tinha dois filhos. Um deles pediu todo o dinheiro que era a sua herança. Nós sabemos que ele foi, gastou tudo, desperdiçou com prostitutas, com amigos que eram falsos amigos, que só estavam com ele quando ele tinha dinheiro, tinha condições. Depois ele estava numa situação difícil, uma situação de miséria, de pobreza, e decidiu voltar para a casa do pai. E quando ele decide voltar para a casa do pai, o pai recebe com mais amor, com mais graça, com uma grande festa. E aquele irmão do filho pródigo, ele se entristece com o pai, ele não participa da festa. E o que ele fala para o pai? Tantos anos que eu sirvo ao Senhor sem jamais transgredir uma só ordem tua, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. E o que o pai vai responder para ele? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. E o que nós concluímos com isso? A maneira de relacionar desse filho que não saiu de casa também não era a melhor maneira possível. Ele estava próximo ao pai, mas ao mesmo tempo ele estava distante. Ele não conhecia o pai que ele tinha. Ele não desfrutava de tudo que ele poderia desfrutar, porque ele se relacionava com o pai de uma maneira errada. Então, a nossa mudança de mentalidade neste tempo, da época da graça, é aquela mentalidade que nós precisamos ter pelo seguinte:
Nós não estamos isentos das regras, nós precisamos obedecer, mas nós não somos justificados pela nossa justiça própria, pela nossa obediência, pelo nosso esforço, pela força do nosso braço. Nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Jesus também vai ilustrar de uma maneira muito clara, com uma passagem que diz que ele chegou numa festa e tinha uma mulher que veio lhe beijar os pés. Essa mulher não cessava de lhe beijar os pés. E o homem que o recebeu era um fariseu, ele pensava, se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E o que ele respondeu para aquele homem? Ele disse da seguinte maneira, certa pessoa tinha duas pessoas que lhe deviam dinheiro. Um devia mais e o outro menos. Ele perdoou os dois. Qual deles o amará mais? E ele respondeu, aquele a quem ele mais perdoou. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Todos nós somos devedores. Todos nós pecamos. E o Senhor, ele nos perdoou a todos. Então, não é pelas nossas boas obras que nós vamos ser justificados, mas somente pelo sangue de Jesus. E nós não podemos nos colocar na posição de nos relacionar com Deus por merecimento próprio. Nós não podemos nos colocar na posição de nos relacionar com os nossos irmãos, na posição de julgar os nossos irmãos, porque Deus não vai aceitar isso de nós. Ele não nos chamou para ser juiz na casa dele. E aqui está um texto que eu gostaria de meditar, que é Deus julga as pessoas. Romanos capítulo 2. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem estas coisas, mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, tolerância, paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que Ele quer fazer com que você mude de vida, mas o seu coração é duro e teimoso, por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer naquele dia. O juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Então, também tem um outro texto que nós podemos meditar, que está no livro de Gálatas, que é sobre a lei, que diz que ninguém conseguiu cumprir a lei. Nós não somos justificados pela lei porque, por mais que nós nos esforcemos para cumprir, ninguém foi justificado pela lei. Está escrito assim em Gálatas, lei ou fé? Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Respondam somente isto. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que, quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem-se do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo,
Elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo de maldição de Deus. Prestem muita atenção nessa parte. Nós precisamos obedecer, sim, nos esforçar para obedecer, porque é necessário a obediência. Sem obediência, nós não fazemos prova da nossa fé. A fé sem obras é morta. Nós precisamos expressar a nossa fé e a nossa obediência. Porém, nós não podemos nos apoiar, confiar que a nossa obediência somente é capaz de nos salvar. Por quê? Porque quem cumpre a lei tem que cumprir todos os pontos da lei. Porque quem não cumpre todos os pontos da lei está debaixo de maldição. Observe o que está escrito: os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo de maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo de maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé, pelo contrário. Como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada, por meio de Cristo Jesus, aos não-judeus e para todos nós, e para que todos nós recebamos, por meio da fé, o Espírito que Deus prometeu. Amém? Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele vai nos explicar que a nossa forma de relacionamento hoje com Deus, no tempo da graça, é por amor, é pela misericórdia e é pela fé. Para concluir, vamos meditar nesse versículo. Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim por meio das suas próprias forças? Quando nos relacionamos com Deus pela lei, somente pela lei, estamos nos relacionando com Deus na nossa força e na justiça própria. E justiça própria é pecado. Então, que nós possamos nos esforçar, fazer o nosso melhor, sabendo que é o Espírito Santo que nos transforma a cada dia, sabendo que estamos no tempo da graça e somos justificados pela fé no sacrifício de Cristo Jesus. Como dissemos no vídeo anterior, Deus trabalha com representantes e o nosso representante neste momento é Cristo Jesus. E Ele nos justifica pelo sangue de Jesus. Somos justos através do sacrifício de Jesus Cristo. Receba essa bênção e descanse no seu representante. Agora nós vamos ler o Salmo 23, o Salmo da providência de Deus, do cuidado de Deus. Deus é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos. Como ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me possam ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém? Então foi isso. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Que Deus abençoe você, um bom dia e um bom café.